No livro de Lucas, capítulo 8, no versículo 40 a 41, nos diz assim: os irmãos que acharam, digam amém. Lucas 8. E aqueles que ainda não encontraram, falem com o obreiro para que ele abra a escola dominical e a gente possa estudar a Bíblia. Glória a Deus. Aí a gente vai direto, né? No livro de Lucas, capítulo 8, versículo 40, 41 e 42. 40, 41. 42 não. 40 e 41 nos diz assim: e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Porque o 42, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Grave isso, esses três. E agora nós vamos no 49, 50, 51 e 52. Diz assim: estando ele ainda, no 49, estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salvo. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar senão Pedro e Tiago e João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nesta noite, Pai querido, nós ousamos ler a Tua palavra. Ousamos, Pai querido, pregar a Tua palavra, o Teu Evangelho. Mas Deus, de nada adiantaria nós estarmos aqui nesta noite, ouvindo ou falando, se a unção do Teu Espírito Santo não estiver sobre nós. Pai, nós só teremos entendimento se o Senhor nos der entendimento. Nós só teremos sabedoria, Pai, se o Senhor nos der sabedoria. Por isso nós clamamos nesta noite: dai sabedoria a mim que falo, e dai sabedoria àquele que ouve, para que juntos nós possamos chegar no entendimento, Deus, e sair daqui cheio da Tua graça, da Tua unção. Deus, nós precisamos de Ti. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Amado, quando eu me deparo com essa palavra, eu me deparo diante de mim numa situação no passado. Eu me deparo, o irmão pediu para que eu falasse um pouco do meu testemunho, sem saber da palavra que eu ia falar. E o meu testemunho meio que se encaixa ali dentro, porque Deus sabe todas as coisas. Ele preparou um pouco comigo e um pouco com Ele, e um pouco com cada um que está aqui esta noite. Sabe por quê? Porque a sua palavra diz que a multiforme sabedoria de Deus está espalhada pelo mundo, para que todos nós juntos sejamos um. Se a sabedoria estivesse só com um, este um ia querer ser o rei da cocada preta, né? Mas Deus deu um pouquinho para mim e um pouquinho para você, para que nós andemos juntos. E esta sabedoria seja uma união. Amém? Então, amado, nós nesta noite encontramos um homem, como diz a palavra de Deus, chamado Jairo, que ele roga para Jesus: vai na minha casa, minha filha está morrendo. Jesus não se nega de entrar na casa de ninguém. Não se nega. Se nós continuarmos lendo aí, ele vai ver que enquanto ele estava caminhando, coisas aconteceram no caminho. Uma mulher do fluxo de sangue tocou nele, né? Coisas aconteceram. Jesus não é como nós, né? Que simplesmente toma uma direção e vai naquela direção e não para nada. Não, enquanto ele vai abençoando a mim, ele vai abençoando você, ele vai abençoando você, ele vai abençoando a todos aqueles quando passam pelo caminho. Então aquele homem rogou que ele fosse à sua casa, para que salvasse a sua filha. Mas vejam bem o que diz aqui. Estando ele falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Querido, quantas vezes nós ouvimos essa situação na nossa vida? Quantas vezes nós estamos ouvindo essa situação na nossa vida? Quando temos um filho, uma filha, um neto, uma neta, um sobrinho, uma sobrinha,
um pai, uma mãe, ou seja lá quem for da família, um amigo, um amado amigo de infância, né? Ou uma pessoa, como ainda hoje, ouvi uma notícia de um amigo de infância que faleceu, infelizmente não deu tempo de salvá-lo, morreu ainda nas drogas, morreu ainda na bebida, jovem, com 42 anos de idade. Então, amado, quantas vezes nós ouvimos situações semelhantes a esta? Que você e eu temos nas nossas casas pessoas assim. Quem de nós não temos pessoas nas nossas famílias que nós gostaríamos que estivesse conosco aqui hoje? Todos nós temos. Todos nós temos. E muitas vezes, amado, quando nós vamos orar por essas pessoas, muitas vezes quando nós vamos convidar essa pessoa para vir ao culto, já convidamos tantas vezes, ouvimos tantos nãos, e vamos convidar essa pessoa. Agora o inimigo da nossa alma vem e diz: não incomodes o mestre, porque este já está morto. E muitas vezes nós desistimos de convidar essa pessoa. Damos ouvido ao homem que veio a caminho da sinagoga dizendo: já está morto, não incomodes mais o mestre. E não convidamos aquela pessoa, não falamos mais do amor de Cristo para ela. E muitas vezes chegamos a nem orar mais por essa pessoa. Ela cai no esquecimento como realmente se estivesse morta. Mas Jesus nesta noite veio nos dizer um algo especial. Esta pessoa está. E uma pessoa, quando está dormindo, pode ser despertada. Irmão Michael, por mais profundo que seja o sono, a pessoa pode ser despertada. Voltando um pouquinho ao meu passado, saindo um pouco do altar e descendo no mundo lá fora. Eu era um homem que estava num sono ferrado. Deus poderoso, aleluia. No meu sono, eu estava sonhando com bebidas, com drogas, com prostituição, com roubo, com falcatruas. Eu estava, no meu sonho só havia essas coisas. E eu dormia, um sono profundo. Por várias vezes, muitas pessoas tentaram me acordar. Que ia acordar, que não. Por várias vezes, muitas pessoas tentaram me chamar a atenção. Quem chamar a atenção, que não. Porque, querido, quem está num sono profundo não sabe o que está acontecendo na realidade. Quem está num sono profundo está num sonho. Está vivendo uma fantasia. Está vivendo um sonho. Deus de poder, aleluia. Se você estiver do lado de alguém que está em coma lá no hospital, você que está do lado de fora aqui, você está vendo que na cama onde ele está, no quarto onde ele está, tem mais 5, 6, 10 pessoas naquela enfermaria. E em outros 4 pessoas também doentes. Você sabe que os acidentes estão acontecendo todos os dias aí na rua. Você sabe que estão matando, pais matando os filhos matando pais. Você sabe de tudo isso porque você está acordado. Mas aquele que está lá em coma, ele está num sono tão profundo que ele não sabe de nada. Jesus. Ele não sabe nem da sua própria existência. É verdade, Deus, aleluia. Há pouco tempo eu vi alguém que despertou 14 anos depois. 14 anos, irmão Maio. Em coma. Quando acordou, não suportou. Não suportou, acabou falecendo. Porque aquele maninho que ele viu com 1 ano, estava com 15. Sua mãe que ele viu ainda com os cabelos, quem sabe, loirinho, já estava grisalho. Meu Deus poderoso. Seu pai já não estava mais no meio, já vinha indo embora. Oh, Jesus. Muitas vezes quando despertamos, amado, É verdade. aquilo que é bom já foi embora. É verdade, Senhor. Então, amado, já é sofrido para esse que está dormindo, quando acordar, se deparar com a realidade. Deus tem misericórdia. Esse é o terrível preço que nós pagamos quando acordamos, de saber que muitas coisas boas já foram embora. É verdade, Pai. Isso aconteceu na minha vida, querido. Durante
Até meus 38 anos de idade, 37, eu vivia, como eu digo para minha esposa, sempre dormento, sempre bêbado, sempre chapado de maconha, como diz aí fora, né? Sempre drogado. Só a tua misericórdia, Pai. Não parava em Pelotas, era 15 dias em Pelotas e o resto voando pelo mundo lá fora, e tocando nas boates, instigando a prostituição. Meu Deus, misericórdia, Senhor. Mas muitas pessoas me diziam, olha, isso não é bom. Mas como eu ouvi, se eu estava dormindo? E aquele sonho, muitas vezes me era pesado, mas eu não conseguia acordar sozinho. Passou-se os anos, querido. Passou-se os anos. E eu não percebi. E aquele jovem que começou com 14 anos a fumar, a beber e a fazer miséria, quando se olhou no espelho, já estava criando rugas, Meu Deus, já estava criando cabelos brancos, é verdade. já estava perdendo alguns dentes. Deus soberano. Quando eu olhei, a minha mãe já tinha ido embora, Deus da glória, Senhor. alguns irmãos já tinham partido. Ai, como é triste. Pai querido. Como é triste a gente encontrar a realidade. É verdade, Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Mas Deus. eu digo para vocês Aleluia. que homem nenhum na terra conseguiu me despertar. Nenhum homem, nem o amor que eu sentia pela minha esposa, nem que a minha esposa sentia por mim, nem amor pelos meus filhos, nem dos meus filhos por mim, nada disso conseguiu me despertar. Mas para que nós saibamos que realmente somos especiais para Deus, somos pessoas selecionadas e somos separados por Ele. Um belo dia, em Viamão, passando por Porto Alegre, eu levantei 3 horas da madrugada para roubar uma garrafa de cachaça Oh, misericórdia. de dentro da geladeira. Nós estávamos num galpão, eram 22 homens trabalhando, e nós ficávamos todos nós dentro daquele galpão. Aquele galpão era como uma enfermaria, era cama para tudo que é lado. E tinha uma geladeirinha e uma televisão velha que eles botavam para nós nos interter. E vocês veem que o Satanás é tão ardiloso que o próprio patrão, todos os dias, comprava uma garrafa de cachaça para cada um dos funcionários. Aquilo era sagrado. Soltou 6 horas, passávamos no supermercado e ele entregava uma garrafa de cachaça para cada um de nós. Meu Deus, misericórdia. Quando chegávamos lá no galpão, era carteado, cigarro, maconha e cachaça. E lá nós íamos nos torturando até 3 horas da manhã, para quem tinha que levantar às 6 da manhã para trabalhar. Oh, Uma Deus. destruição total. Numa dessas noites, eu bebi toda a minha cachaça antes de todo mundo. Comecei a beber feito um louco, com laranja, botando laranja, tomando, saudade da família, né? E quando eu vi, eu tinha bebido toda a minha cachaça. E naquele dia, o pessoal deitou mais cedo, 1 hora da madrugada, mais ou menos, o pessoal deitou. E eu fiquei sozinho, sentado no meio dos vidros do galpão, que a parte dos vidros era comigo. Então eu fiquei sentado no meio dos vidros. E quando todo mundo fez silêncio, eu vim na direção da geladeira. Se eu vou roubar a garrafa de cachaça do Jardel e vou botar a minha, que é da mesma marca ali, né? Quando ele amanhã de manhã se acordar, ele vai ver que não tem cachaça, eu vou dizer para ele beber isso tudo desganado, né? E vou ficar com a dele. Deus amado. Bêbado não se lembra de nada mesmo, né? Aí o que acontece? Quando eu chego na porta da geladeira, mano, no escuro total, um breu que tinha que vir caminhando assim. Celular naquele tempo era supérfluo, não é que nem hoje todo mundo tem. Não, era pouca gente que tinha, né? Então vinha eu tateando no escuro assim para não tropeçar, até chegar na geladeira. Mais ou menos eu sabia o rumo da geladeira. Quando cheguei na frente da geladeira, que eu levei a mão na porta da geladeira, se acendeu uma luz muito forte aquela luz, e eu fiquei na porta da geladeira que nem aquele homem que fica no calçadão ali, estapeado, não conseguia me mexer, paralisei. E no meio daquela luz
uma voz dizia: a partir de hoje, todos os teus caminhos serão diferentes. Oh, Jesus amado. Tudo o que tu fizestes, não farás mais. Oh, glória. Deus soberano. Tu estás sendo separado para pregar. Oh, glória a Deus. Eu nem conhecia o evangelho. Eu era marinheiro. Eu era de terreira, cacique de terreira. Eu fui criado dentro das terreiras. E eu ouvindo aquela voz falando, determinando o que aconteceria na minha vida. E ela disse: 7 coisas te contarei antes do teu batismo. E 7 coisas te contarei depois do teu batismo. Eu não sabia o que era batismo. Deus. E durante, eu acho que, para mim, uma eternidade, mas os guris que estavam de pé do meu lado disse que foi uns 5 minutos, né? Durante todo aquele tempo, o pessoal que se acordou, porque dizem que eu dei um grito. Dizem que eu dei um grito. Eu não me lembro de ter dado grito nele, mas eles dizem que eu gritei. Eles me batiam no rosto e me batiam para minha... E eu estava ali, estaqueado. Diz que só corria a lágrima da minha cara e eu chorava que nem criança e dizia: a luz, a luz, a luz. Até hoje, Jardel é um que me apelidou de luz. A luz, a luz. Ele me enxerga e fala isso, né? Só que eu dizia: a luz, a luz, a luz. Quando me dei por conta, a luz estava acesa, todos eles estavam na minha volta e tentando me despertar. E quando eu me acordei, eu não estava mais bêbado. Jesus levou a cachaça embora. Oh, Deus amado. Eu não estava mais bêbado, eu estava lúcido, sóbrio. E me deitei. E quando eu me deitei, tive uma visão. Nesta visão, havia um homem moreno gordo, uma estrada de chão batido vermelha, e um campo aberto e homens rindo. E este homem moreno gordo vinha puxando 2 mulas e cantando uma música com uma língua diferente. E aqueles que estavam ali na valeta riam. E eu dizia: por que vocês riem? Nós vimos porque não entendemos nada. Bem assim diziam no sonho: não entendemos nada do que esse negão vem cantando. Ele fala uma língua que a gente não entende. E eu, chorando nesse sonho, disse a eles: eu entendo tudo o que ele está dizendo. Ele está vindo em nome do Senhor para me levar para a casa de Deus. Porque ele traz com ele 2 mulas, uma para carregar meus fardos e outra para carregar a mim, porque os meus pés estão machucados e eu de maneira alguma conseguiria chegar sozinho. Então ele está vindo a mando de Deus para me levar para a casa de Deus. Nestas 7 coisas antes do meu batismo, uma delas é que meu patrão me botaria na rua sem justa causa. Aliás, por justa causa, sem eu ter feito nada. 12 anos de WIG. Um dos empregados mais fiéis. O homem me dava o cartão de crédito internacional dele, eu entrava na Argentina e comprava o que eu queria. Eu era o braço direito do patrão. E aquela voz me disse que o meu patrão se viraria contra mim. Outra coisa é que eu perderia minha casa. E entre outras coisas, toda a tua família te abandonará. E tudo isto para que tu aprenda a viver somente na dependência de Deus. Para resumir, tudo isso aconteceu na minha vida. Tudo isso. Todo mundo se virou contra mim. Eu não tinha mais amigos, eu não tinha mais nada. Quando eu cheguei em Pelotas, a nossa casa não tinha mais. A CEP tinha condenado a minha casa. Nós tinha 30 dias para sair da minha casa. Morando na rua. E agora, o que eu faço com a minha família? Arrumamos um chalé emprestado, né? Que a gente dava com o dedo no chalé assim, e o dedo entrava nas tábuas, tão podre. E era por pouco tempo. E eu chorava, porque eu não sabia o que estava acontecendo. E a minha esposa ainda não era crente, não conhecia Jesus também, ficava brava comigo. Que espírito é esse que falou contigo? Que te tirou tudo, te deixou na miséria? Você é um Deus de cachaça, dizia ela para mim. Eu estava bêbado.
Eu digo, não é. Todas as coisas que ele me mostrou são boas e tudo que ele falou era bom. Mas ele me avisou que eu ia ficar assim. Bom, um belo dia, nós estávamos num apartamento que nós conseguimos no Pescana ali, nos Amarelos. E nós queríamos vender aquele apartamento e não conseguia porque ele estava condenado. O esgoto tomou conta para a parte de baixo dele, era térreo. E era um fedor dentro daquele apartamento que ninguém aguentava. Então estava condenado, não dava para vender. Ele não valia R$1.000, né? E ali a gente estava naquela situação com os nossos filhos. E um belo dia eu cheguei em casa e eu falava toda hora dessas visões desse Deus. E a minha esposa ria, zombava, brigava. E naquele dia, eu me lembro que eu fui na venda, comprei 1 litro de vinho e botei cachaça dentro. E digo, vou tomar um fogo hoje e vou bagunçar minha casa. Vou bagunçar com ele, vou virar a cama com a mulher em cima, porque ela está rindo de mim, então eu vou mostrar para ela quem é. Né? Olha o que o diabo faz. O que aconteceu naquela noite? Eu fui no Nena, que é o bar que tinha, peguei o vinho, peguei a cachaça, vim para casa, entrei para dentro do apartamento e misturei e comecei a tomar. Ela ficou brava, fechou a porta do quarto. E eu queria falar com ela e ela me botou a correr, me xingou. E eu já estava meio tragueado, vim ali para a sala, peguei a garrafa de cachaça, joguei porta fora com vinho e tudo, e vim para a sala e dobrei meu joelho e comecei a chorar que nem criança. E dizer, para que tu me chamou? Para que sei lá eu quem tu é? Bem assim eu dizia. Sei lá eu quem tu é? Que espírito é esse? Me chamasse para quê? Para passar vergonha, para me humilhar mais do que eu já sou humilhado? Para destruir mais a minha vida do que já tenho destruído eu mesmo? Não precisava ter me chamado. Fazia 1 ano que eu tinha tido aquela visão. E eu disse tanta coisa naquela noite, tanta coisa que estava dentro do meu coração. E naquela noite, o Senhor me acordou. Amém. Naquela noite o Senhor me tomou em suas mãos e pela primeira vez na vida eu ouvi a voz de Deus. Ele disse no meu ouvido, levanta-te do teu joelho, homem chorando. Vai em direção ao quarto da tua mulher e diz para ela, profetiza a ela, que ainda amanhã todos os que zombaram e riram de ti verão a tua vitória. Eu entrei no quarto dela, ela brava comigo e eu disse, Deus disse que amanhã vocês vão começar a ver o que Ele vai fazer na minha vida. No outro dia, amado, apareceu um homem, sei lá de onde, num cabinho mais gordo, chamado Beto, e quis trocar o meu apartamento que não valia nada pela casa dele que valia R$5.000. Naquele tempo o terreno dele valia R$5.000 e minha casa não valia 1.000. E eu fui franco com ele porque Deus me disse, seja sempre verdadeiro, não minta. E eu disse para ele, olha, meu apartamento não vale um sabugo, eu não tenho documentação, eu não tenho nada. Ele olhou para mim e disse, se até domingo tu te mudar para lá, para aquele terreno, o terreno é teu, mas se até domingo tu não te mudar, tu não terás mais aquele terreno. E eu domingo, 3 horas da madrugada, fiz 3 mudanças, a dele para mim, o apartamento, do meu apartamento para lá, a última foi a minha, 3 horas da madrugada eu entrei naquele terreno. Quando foi 8 horas da manhã, bateram palma, e era um homem, eu quero falar com o seu Gilberto. E eu digo, o seu Gilberto não é mais dono sou eu. Mas eu vim com dinheiro para comprar o terreno dele. Eu estou com R$5.000 na mão aqui, eu comprar à vista o terreno dele. E eu me lembrei de Deus usando a voz daquele homem. Se domingo tu não te mudares, segunda não é mais teu. Oh, Deus. E eu disse, não. Pela primeira vez na minha vida eu disse, isto aqui foi Deus que me deu. É verdade. Oh, glória a Deus. E para minha surpresa, do lado da minha casa, me sai um negro gordo. E vem na minha direção e diz assim, e nós os dois no meio da rua, na estrada de chão vermelho, o pessoal da Copa Sul lavando, limpando as valetas, e ele diz, qual é a tua religião? Posso te fazer uma pergunta? Qual é a tua religião? E eu disse para ele assim, até 1 ano atrás eu era... Tu estava no meu sonho, tu é o homem da mula. Eu disse para ele,
tu é o homem da mula, tu estava no meu sonho. E ele, como homem da mula? E eu disse, há um ano atrás eu sonhei com esta rua, com estes homens limpando a valeta, com esse campo aberto e contigo, me trazendo 2 mulas e me convidando para ir para a casa do Senhor. E ele disse, é isso mesmo que eu vim fazer. Eu vim te convidar para nós ir para a igreja. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Esse é o irmão Dilnei, querido, mora do lado da casa do irmão Renato. Como é que eu podia imaginar que ele era gordo daquele jeito? Como é que eu podia imaginar tudo aquilo? Deus, mano. Deus havia me mostrado. Oh, Deus. Ele interferiu no meu sonho. Ele interferiu na minha dormência e me mostrou uma realidade. E eu disse para o irmão Dilnei, numa das visões Deus me mostrou uma igreja com um portão de madeira branco meio arredondado, e quando abriu os portões lá no fundo tinha um altar de madeira com uma cruz azul desenhada. E o irmão Dilnei deu uma risada e disse, então vamos lá na igreja do centro que eu vou te mostrar. E quando nós chegamos na igreja do centro, para quem conhece, quem é mais antigo, sabe que era assim muito antigamente, né? Era uma cruz azul aqui no fundo. E eu digo, eu bem assim, que nem criança, esse é o portão, esse é o portão, esse é o portão que Deus me mostrou. Eu nunca tinha visto aquela igreja na minha vida. Quando o portão se abriu, lá estava, no fundo, o altar e a cruz azul estampada. E eu pude chegar na casa de Deus. Amado, se eu estou na igreja batista hoje, não foi pela minha vontade. O próprio Deus foi me buscar. O próprio Senhor, vendo a minha situação, foi me buscar. E nesta noite eu te digo, querido, se você é um escolhido de Deus, o próprio Deus te busca. Se o homem não conseguir te convencer, amado, se o homem não conseguir te trazer, o próprio Deus vai te buscar. Ele mesmo, Ele vai no espírito onde você estiver. E eu digo para você que eu já estava naquele processo antes do irmão Dilnei falar comigo. Eu ainda ia para a terreira brigando, excomungando com a minha esposa, porque ela gostava. E eu ia no meio do caminho de bombacha e de coisa verde, que é as fantasias da terreira, né? E eu ia todo o caminho dizendo para ela, parece um palhaço com esse negócio vestido. Eu acordei, querido. Eu acordei, eu vi agora, eu enxergava que aquilo ali era uma bobagem. A minha esposa ainda não enxergava, mas eu via. E eu dizia para ela, eu pareço até um palhaço com esse negócio. Até quando eu vou com isso? E naquele dia, eu disse, quando cheguei na frente da terreira, eu disse para ela, eu não suporto chegar nesse lugar. Eu não suporto entrar mais nesse lugar. Eu não suporto ouvir a voz dessas pessoas. Eu me sinto mal. E ela dizia, mas que eu te sentia bem, tomava chimarrão, fazia churrasco. Eu digo, eu dormia, mas agora eu não estou mais dormindo. Eu estou vendo, não era meu lugar. E eu nunca vou esquecer, era numa festa de Exu, virava cachaça e uísque para tudo que é lado. E a minha senhora, a minha esposa, é quem servia a entidade demoníaca que se apossava de mim. E naquela noite, antes de eu entrar para a corrente, eu fui num canto e disse, seja lá quem tu és, porque eu não sabia quem era. Seja lá quem tu és, mas eu já estou te amando. Eu já estou acreditando em ti. Até quando eu vou ter que suportar isso? Tu me dissesse numas da visão que tu ia tirar essas coisas da minha vida. Amém. Até quando eu vou ter que ficar desse jeito? Amados, naquela noite, na festa de Exu, começou, o demônio veio e tomou conta de mim. E a minha esposa veio e serviu a bebida, e serviu o charuto. E lá estava o Renato lá de palhaço. Mas quando foi no auge da festa, quando todo mundo estava ali no auge da festa, a minha esposa veio na minha direção com um charuto novo e um uísque novo. E chegou para mim e disse assim, pensando que era um caveiro, chegou e disse assim, meu senhor, eu trouxe uma bebida nova para o senhor e um charuto novo. E eu olhei para ela e disse para ela, tira essa porcaria daqui. E ela foi, que isso? E eu digo, aqui não tem mais Exu, tem Renato. E nunca mais, nunca mais eu senti nada daquele tipo de nunca mais eu senti a presença do diabo na minha
nosso lado de dentro da terreira. Todo mundo ficou perguntando. O cacique da terreira, o cacique chefe da terreira, que eu era o segundo cacique, e tinha o terceiro, o cacique chefe da terreira, estava incorporado, veio. Serve mais uísque o seu fulano? E eu parei no meio do caminho e disse: aqui não tem mais Exu. E nunca mais eu vou esperar. Peguei aquela coragem, aquela força que eu tinha dado e me neguei o cabelo. Fui embora. Nunca mais botei os pés. Tomei uma decisão na minha vida. Nesta noite eu digo para você: se teu filho, teu parente, o teu amado está perdido em algum destes lugares, o pior que seja, Deus vai lá dentro tirar ele. Deus entra lá no inferno e busca. Não tem Satanás para amarrar um escolhido de Deus. Não existe Satanás para te amarrar. Deus vai te buscar. Oh, glória a Deus, aleluia. Amados, enfrentei coisa ruim no início. Minha família contra mim, minha esposa contra mim, meus filhos contra mim. E um belo dia, já orando do lado da casa do irmão Dinei, já com a atitude cristã no coração, já começando a ler as primeiras palavras de Deus. Um belo dia minha esposa me xingou bem xingado. E eu disse para ela: mas nós vamos tornar quente. Ela disse: não. Tu quer ir para essas igrejas, tu vai, mas eu não. Eu vou botar o meu congá aqui, eu vou montar a minha terreira como era o meu projeto. E eu disse para ela: outra casa tu consagrou para eles, mas esta casa não. Esta casa não. Se tu botar um boneco desses ali, eu quebro tudo e tiro no meio da rua. E ela: se tu quebrar, nós se separemos. E eu tomei aquela atitude naquele dia. Eu disse: então nos separamos. Termina por aqui a nossa história. A bebida não nos separou, mulheres não nos separaram, pai, mãe e guerra não nos separaram, mentiras não nos separaram. Mas esse Deus de cachaça a qual tu vives zombando, que eu estou servindo, este nos separa. E eu te digo que ele há de me dar uma esposa nova, filhos novos, e eu terei a bênção dele. E para que eu não sofra, eu hei de cair no esquecimento e nunca mais me lembrarei de vocês. Amados, naquele dia ela saiu rindo, feito louca para dentro de casa. E eu saí chorando para a rua, numa tremedeira. E quando foi de noite, sentou do lado da minha cama o anjo do Senhor. E passou a mão na minha cabeça levemente. E disse: eu vim amando de Deus, não temas, porque tu enfrentasses a tua dor, por amor de mim, eu te darei a tua esposa e os teus filhos no mesmo caminho. Oh, glória a Deus! Eu me acordei de madrugada naquele dia, chorava e pulava dentro de casa, mas chorava baixinho para não chamar a atenção de ninguém. No outro dia nós fomos convidados para ir no centro, uma pregação do pastor Serafim, e a minha esposa foi junto conosco. O irmão Dinei convidou e ela foi. E naquela noite, amado, lá na igreja do centro, eu fui no irmão Dinei e contei o sonho para ele, que o anjo tinha me visitado e tinha me dito aquilo. Quando foi naquela noite, eu estava sentado do lado do irmão Dinei e a minha esposa sentada mais adiante com a irmã Ana. E aquele homem começou a pregar, o pastor Serafim, e começou a mostrar as sequelas do pesadelo que ele viveu na África, no espiritismo africano, né? E zombava dizendo: os Exu daqui são tão fracos que aceitam galinha. Os lá da África não aceitam menos que teu irmão mais moço. Lá na África não aceitam menos que o sangue do irmão mais velho. Lá na África não aceitam menos que o filho que está na barriga da mãe. Oh Deus, eu nunca me esqueci daquilo. E começou a pregar e falar, e pregar e cantar na língua africana. E eu olhei para o rosto da minha esposa, amado, e o rosto dela brilhava como se tivesse a
aceso alguma coisa no rosto dela. E algumas coisas caíram. E eu disse para o irmão Dinei, olha lá a cara da Iona. Está caindo umas luzes na cara dela. O irmão disse, não estou vendo nada. E eu disse, está caindo uns negócios no rosto dela, lá parecendo uma tesoura brilhando. E uma voz me veio no ouvido e disse, eu estou cumprindo com a minha promessa. E eu pulava do lado do irmão Dinei, eu tinha vergonha ainda no início. E eu pulava do lado do irmão Dinei e disse, para hoje do Senhor me disse que está cumprindo com a promessa dele. A Iona se converteu. E o irmão Dinei dizia para mim, glória a Deus, irmão, glória a Deus. Tomara que seja. Eu digo, irmão Dinei, ele disse que é. Naquele tempo o irmão Dinei me levava na frente e a minha esposa ia de ônibus com a irmã. Isso, amado, é uma bênção que você e eu devemos de fazer sempre. O irmão Dinei me carregou que nem uma babá. Meu irmão. Ele mandava a esposa e os filhos de ônibus para levar o irmão de Renato de carro. Sabe para quê? Para o diabo não me pegar pelo caminho. Oh, Deus. Ele sabia que o diabo podia me botar no boteco de novo. Ele sabia que o diabo era ardiloso. Então, cheio da graça de Deus, um escolhido de Deus, um ungido de Deus, botou as asas por cima de mim e disse, eu te levo até a porta de casa. Naquela noite a minha esposa chegou primeiro. E quando dobrou o carro do Dinei, eu disse, minha esposa já se converteu, glória a Deus, dentro do carro. Eu chorava e dizia, glória a Deus. E ele, mas irmão Renato, nós nem chegamos. E eu disse para ele, ela não está fumando. Ela parecia um vagalume. Ela acendia um cigarro no outro. Ela não parava de fumar um minuto. E ela não estava fumando naquele dia. E eu disse, irmão Dinei, não tem brasinha no mão dela. Ela se converteu. Quando nós chegamos em casa, querido, ela estava com umas caixas na sala, veio meio que tremendo e disse assim, irmão Renato, irmão Dinei, eu cutuquei, viu, chamou de irmão. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí ela abriu a porta de casa e disse, eu não sei o que fazer, eu quero mostrar uma coisa para vocês. E meio que gaguejando, trêmula, ela disse assim, olhando para mim, ela disse bem assim, eu estou meio com vergonha porque eu muitas vezes te chamei de louco porque tu dizia que eu ouvia a voz de Deus. Aí baixou a cabeça e disse, mas hoje eu ouvi a voz de Deus na igreja. Deus falou comigo lá na igreja. Eu também estou fazendo parte desse grupo de louco, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, dentro daquelas caixas, tudo que é bonequinho de Umbanda, tudo que é roupa de pombagira, de Exu, garrafa de uísque, brinquinho, perfume, todas aquelas porcarias. O que eu faço com esse negócio? Vocês podem fazer o que quiser com isso, porque isso não faz parte mais da minha vida. E daquele dia para frente, amada, aí está a bênção de esposa que eu tenho. Todos os meus filhos no mesmo caminho. E uma sequência da minha família veio vindo de trás. Irmãos, cunhada, tio, sogra, todo mundo veio vindo de garupa, como diz o outro, né? Um atrás do outro. O Senhor cumpriu a promessa dele na minha vida. E nesta noite eu digo para você, querida, se você tem alguém que está dormindo, ou se nós mesmos muitas vezes estamos querendo cair no sono, lembra-te do Senhor Jesus. Glória a Deus. Lembra-te e clama a Ele. Glória a Deus, aleluia. Porque nesta noite Ele me trouxe neste lugar com um recado especial. Deus poderoso, aleluia. Não estão mortos, Aleluia. só dormem. Glória a Deus, aleluia. Continue orando, continue convidando, amado. Amanhã mesmo, hoje mesmo, já convide para o próximo culto que será no sábado, né? Chegue ali, seja quem for, não temas, porque o Senhor está contigo. Chegue e abra a tua boca. Sábado nós vamos ter um culto abençoado. E pode dizer bem claro, e Deus mandou te convidar. Pode encher a boca e dizer, e Deus mandou te convidar. Glória a Deus. Não sou eu quem estou te convidando, mas é o próprio Senhor quem mandou te chamar. Glória a Deus,
Ele está com saudades de ti. Glória a Deus. Ele quer te ver. Faça isso. Faça isso. Eu gostaria de te colocar de pé nessa noite. Porque a palavra de Deus, amado, diz que é para aqueles que creem. E se nós cremos, nós teremos a glória de Deus. Ontem nós tivemos um culto abençoado ali em casa. Nós estamos fazendo um culto de evangelismo lá no nosso bairro.